Marchadores e marchadoras de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um podcast, vídeo. Aqui a gente faz tudo, né, meu amigo Diego Esquerdinho? O Frente Marcha é a grande locomotiva, né, das bandas de fanfarra. E, cara, e nesse nosso encontro aqui, a gente tá com um convidado... Só um minutinho. A Dona Luciana, um convidado, Dona Luciana. Aí minha mãe abre a porta. Vamos lá. E, cara, nessa semana a gente tá com um convidado muitíssimo especial que, cara, não sei não, acho que o Rogerinho vai puxar a nossa orelha da gente tá recebendo esse cara aqui, Esquerdo. Acho que a gente vai ser expulso da Lira Santana Parnaíba. Mas eu acho que vale o preço, né, cara? Ainda mais que quando essas... Eu acho que é muito melhor quando as bandas se aproximam. E, de certa forma, como a gente acaba falando no podcast, no YouTube, pra todo mundo. O Em Frente Marcha não levanta bandeira de ninguém, não estamos presos à federação, não estamos presos a nada. A única coisa que a gente sabe falar aqui é de banda marcial e é por isso que a gente chama Cara Fera, igual esse nosso convidado de hoje. Exatamente, cara. Então, sem mais delongas, Juninho, a primeira vez que eu conversei com ele, eu mandei nome completo, assim, Roberto Vigiani Júnior, senhor maestro, boa tarde. Ele, cara, cut this shit. Tá para de falar comigo assim, cara. Meu nome é Juninho e tal. Juninho, seja bem-vindo ao Em Frente Marcha, cara. Cara, é um prazer, cara, estar com vocês. Vocês estão realizando um baita trabalho, assim, de muito valor pro meio. Assim. Prazerzaço mesmo estar aqui e poder contribuir de alguma forma. E trocar informação é sempre legal, né? Então, cara, olá para todo mundo que tá assistindo, ouvindo e baita prazer, cara. Na verdade, eu tenho uma bandeira há muito tempo minha bandeira é essa, contribuir o máximo possível pro meio e eu tenho muito prazer nisso, assim. Não tenho nenhuma... de ficar só pra mim. Competição é competição, né? Na hora que a gente tá na pista, o bicho pega. Claro. Então eu queria te pedir, cara, pra dar um geral pra gente, assim, pra galera da nossa audiência que ainda não te conhece. Fala um pouquinho de você, quais as corporações que você já esteve à frente aí, cara. E, claro, né, não deixar de mencionar que nós estamos diante aqui do maestro da banda Armando, que é um dos tratores das bandas e fanfarras aqui de São Paulo, né, cara? Então, só por isso, pelo trabalho que eles entregam lá na pista, já vale muito a pena ouvir desse cara, né? Vamos lá, Juninho. Então, eu comecei, cara, em 88. Na verdade, minha mãe tinha era uma mercearia, um bazarzinho lá, vendia doces, em frente ao João de Deus. Eu tinha, sei lá, 9, 10 anos, e aí e na época, isso 88, quem era o maestro lá era o Rogério ainda, o Rogério Brito. Lá era fanfarra simples. E aí um dia eu tava passando, escutei o som, fui ver, tava a molecada lá soprando corneta lá. Cara, eu quero fazer esse negócio aí. E aí eu entrei e comecei. Era aquela época que o pessoal brinca de pegar o bocal e rascar o bocal no chão. Aquele bocal que nem nome tem, não era nem vinil, assim. Não tinha nada no bocal. Verdade, cara. Era marca assim, qualquer, né? Não. Assim, ler partitura nem pensar. E aí eu comecei lá. Então eu entrei no João de Deus em 88. No ano seguinte, no 89, o Moita tocava no Paralelo. O Paralelo era fanfarra com pisto. E aí ele entrou em 89. A questão da competição se tornou mais forte, né? Porque o Rogério, ele tinha lá, na época, Gastão Moutinho, que era fanfarra com pisto, que antes ainda do Centenário, né? Gastão Moutinho. Mas o de Deus era meio que a segunda corporação dele, era uma fanfarra simples, não era o carro-chefe, né? Então, quando o Moita entrou, era a fanfarra dele. E aí ele começou a encarar. O Moita era um cara muito competitivo. O Moita era do Paralelo desde o início do Paralelo, lá com o Domingo Saco, depois o Frigideira, e Moita sempre foi muito competitivo. Então, na verdade, eu herdei, eu diria que isso dele, assim, essa questão da competição. Sabe, competição na raiz mesmo, assim, no DNA, assim. Pouco depois, ele transformou a fanfarra, que é a fanfarra simples, eu falava com pisto. Aí, nessa época, eu já comprei minha cornetinha, eu já virei primeira voz, e aí comecei a estudar, ler partitura. E o Paralelo virou banda, com Frigideira. Então, o Moita tocava ainda no Paralelo com Frigideira e legal, regia o João de Deus. Isso ainda ali meados de 89, mais ou menos? 89, 90. Foi 90 mais ou menos. Foi aqui quando 90, 91 que virou. E aí, eu comecei a ir assistir os ensaios do Paralelo, cara, e eu sou muito tímido.
Hoje eu já tô muito mais desinibido do que... Mas eu sempre fui um cara muito fechado, muito tímido. As pessoas até acham que eu sou meio que nariz em pé. Eu ia falar isso. Não que é nariz em pé, mas eu ia falar que você... Eu achava que era... Não, pô, claro que não. O cara é mó gente boa. Que isso. O cara me tratou super bem, que isso. Não, tô falando que não parece, né? Que parece que é o cara mais extrovertidão e tal. Sabe o que você tem? Aqui, um parênteses na sua história aqui, Juninho. Mas esse lance de você chamar Juninho... Eu ia falar isso, foi muito bom. Eu ia falar isso. Não isso. É o maldito delay dessas porcarias de ferramenta aqui de conversa. Mas o que eu ia falar é que você tem cara daqueles moleque arteiro, tá ligado, mano? Você bate o olho no Juninho, ele tem aquela carinha assim de que tá aprontando alguma, entendeu? Eu ia te perguntar se você não tocava os aralhos nas bandas que você participou, cara. Não, assim, reza a lenda, eu nem lembro, reza a lenda que eu fui um moleque muito, tipo, 7, 8 anos, aqueles moleque do inferno. Olha aí. É a famosa criança. Criança. Mas é engraçado, porque depois disso, eu sosseguei o facho. Então, assim, eu sempre fui muito mais quietão, muito mais na minha. Até porque, assim, só pra linkar as coisas, claro. Eu comecei a assistir os ensaios do Paralelo e eu era sempre muito tímido. Então, eu passei meses, cara, indo lá e sentando na escada e assistindo o ensaio da banda lá. Até aí, pedir a galera pra entrar. Do de Deus... Então. E aí, eu tenho uma história. Eu vou falar assim, ô menino. História, mas eu vou contar essa história. Vai, conta. Vem pra esse lado de cá. Esse menino vem todo final de semana aqui. Vem cá, jovem. O que você tá fazendo aí? Não, eu sempre tive caso. Cara, assim, eu sempre tive cara de muito novinho, assim. Eu tenho já 42 anos, assim. E as pessoas, na verdade, não associam minha imagem. Eu só ia falar isso justamente porque ele tá falando de década de 90 que a gente tava nascendo, entendeu? Então, eu tava nascendo em 90. Então, por isso que a gente tá ali comparando. Então, mas não parece mesmo. Não parece nem mesmo. Ferrando, cara. Eu daria uns 30 mas eu sempre máximo. tive essa... então, assim, eu sempre tive essa cara de novinho, e aí o pessoal do João de Deus começou a pedir pra entrar, e começou a entrar realmente no Paralelo. E eu tinha um cornet, cara. Eu estudava aquele cornet maldito lá, sabia a escala cromática. E, cara, eu mandava bem. Aí eu cheguei no Frigideira e falei, então, eu queria entrar todo timidozinho, né? Queria entrar na banda e tal. Aí ele olhou pra mim, então, estuda um pouquinho mais, depois você volta e aí a gente conversa. Caraca, velho, você tomou um fora do Frigideira. Essa é papão no currículo. E aí, cara, isso entrou na alma, cara. Lógico. Nossa, eu não dormia mais. Você é louco. E aí, assim, eu nunca mais quis tocar com ele, assim. Né? Assim, hoje ele virou amigo meu, assim, a gente conversa, a gente vai dar respeito um pelo outro. Mas criou um bloqueio. Porque na época ali, né? E aí, um pouco depois, o Marquinhos assumiu o Paralelo. Quando o Marquinhos... o Frigideira saiu. Quando o Frigideira sai, na verdade, passou um outro maestro lá, o Jonas Christian e o Ney, lá de tubista lá do Amazonas, lá que hoje está no Amazonas, que era da polícia. Eles assumiram e tal. E aí sim eu entrei. E aí entrei, aí comecei a desenvolver, chegou o Marquinhos, aí passei a tocar flugel. E aí um pouquinho depois, eu já comecei a escrever música pro João, porque nessa história toda eu tava no João de Deus ainda, tocando com Moita. E aí eu comecei a escrever arranjo, e a gente começou... Os meninos comentaram isso, cara. Seus arranjos eram famosos ali no João de Deus, né? Então, isso começa nessa época. Meu pai sempre gostou de computação, ele tinha lá uma placa Holland, naquela era o Cakewalk, nem tinha ainda esses softwares de notação musical, era ainda aquelas de barrinha e tal. E aí eu começava a tirar as coisas de ouvido, escrever, e aí chega que a banda, a fanfarra, começa a tomar corpo e eu começo a ter um papel um pouco mais chave dentro das corporações, até que em 98... Isso, quanto tempo que você tava já no João de Deus nisso aí, Juninho? Então, eu entrei em 88, cara, isso daí, 93, o Marquinhos já tava no Paralelo. Aí eu fiquei com ele, lá pra 97, mais ou menos, ele sai de lá e eu fico só no João de Deus. E aí, nessa época, quando ele sai, que eu fico só no João de Deus, é quando realmente eu tô escrevendo. Eu sou o arranjador oficial lá do João de Deus, como fanfarra, ainda com isso. E aí, em 97, tem um campeonato que vai Frigideira com Famutri, João de Deus com Moita, mas eu escrevendo, Marquinhos com Sion, Rogério com Atibaia
E aí, cara, no pleno estadual da Sion em primeiro, com pontuação máxima. Segundo lugar, o João de Deus. Cara. Terceiro, Frigideira. E aí, a questão assim, então, sabe aquele moleque lá que você... Então, nossa, deu troco, Baba Baby no Frigideira, olha aí, cara, olha as ideias. Não, mas porque você falou aí, Juninho, que na verdade, você foi falando as datas aí, você ficou um tempo ali no João de Deus, né? Também não foi aquele cara que do dia pra noite começou a fazer, né? Uns anos aí. Teve só um gap ali entre 94 e 95, e aí a gente saiu do João de Deus, a gente acabou meio que achando que as coisas não estavam legais, eu não estava indo num rumo legal, e aí meu pai comprou alguns instrumentos e a gente montou uma fanfarra independente, que é fanfarra 1º de Maio. Olha aí. E ela ensaiava na praça do lado de casa, e eram os caras top de João de Deus. A gente chegou aí pro Nacional e ficou em segundo lugar no Nacional, cara, em 95. O bom é que você fanfarra 1º de Maio, que é dia do trabalho, o negócio já linkava mesmo. Pra trabalhar. Já fica tudo show de bola, né? O mais curioso é que, assim, tem uma galerinha hoje, claro, devido à tecnologia, obviamente, né? A gente sabe que a informação, ela chega muito mais rápido. Claro que naquele tempo era um pouco mais difícil, você tirava as músicas de ouvido pra tal. E eu queria que você também falasse um pouquinho, porque tem uma galera hoje, e uma galera me procura bastante pra mim ficar ouvindo o arranjo deles. Tipo, se fica legal esse arranjo, é porque a gente tá fazendo muito react, a galera acha que, tipo, agora a gente tem que analisar tudo. Tudo. E aí, cara, eu queria que você desse umas dicas também legal para quem tá, assim, sabe, tipo, começando a escrever, quem quer começar a escrever, porque acho que é umas dicas importantes que, já que a gente tá falando disso, a gente já pega um gancho e já dá umas diquinhas. O que aconteceu comigo nesse tempo é que, assim, lá atrás, 92, quando eu comecei, cara, tinha um CD do John Williams, que era só música do John Williams. Por exemplo, o João de Deus chegou a tocar o Jurassic Park, que eu tirei desse CD de ouvido. Templo da Perdição também foi, quer dizer, era uma série de... É o Indiana Jones, né? É o Indiana Jones, né? O Templo da Perdição, pode crer. Templo da Perdição. E aí, caraca, você botava no CDzinho e ia ali escrevendo. Cara, vai e volta, assim, assim... Pra todos os instrumentos ou você escrevia só pro trompete? Todos. Não. A grade inteira. Então, o que eu fazia, assim, eu ficava escutando, vou escrever trompa. Aí eu escutava trompa e aí tentando acompanhar a linha da trompa, beleza. Aí voltava, vou pegar o trompete. Tá, então tem uma voz, mais uma voz de trompete. Aí Quantos dias de trabalho, Juninho? Meses. Isso durou até, por exemplo, se você pegar em 98, quando eu pego o Salote, aí eu começo a fazer, regente, aí começa meu trabalho, e aí é todo um processo, você criar a base e tal. Quando chega mais ou menos, eu não lembro das datas exatas, mas 2000 talvez, quando estreou o Corcunda de Notre Dame lá com o Salote, foi uma peça que, cara, eu demorei 1 ano para escrever aquela peça. Caraca, porque, na verdade, porque não foi simplesmente, pega um arranjo e na verdade, eu fiz um medley dele, então eu comecei a tirar várias músicas e começar a linkar, então foi um baita processo para conseguir chegar. E aí, esse processo todo, desde aquela época que você escutar e ir um por um, e aí você escreve, aí você percebe que tem um problema de afinação, porque é um dó sustenido, não, é mais alto do que o dó, mas tá mais baixo do que o dó sustenido, e aí não é nenhuma nem outra, mas eu não tinha um estudo, eu não tinha feito um curso era aluno de Deus paralelo lá, cara, então era meio que no feeling mesmo, assim, era... E aí, eu sempre que nas discussões que eu falo, eu converso muito com meu pai, assim, que, você tem que estudar mais, pegar os livros, e assim, é muito mais intuitivo, e questão de você escutar e você gostar e sentir que aquilo que você escreveu tá lá. E se não tá, você tem que trabalhar para chegar. E assim, às vezes vai meio que por tentativa e erro, manja? Se não é nem o dó sustenido nem o dó, então vou colocar um dó natural aqui e vamos ver o que rola. Vamos ver o que acontece. Dó sustenido, então. E aí você vai... Assim, eu não sei se eu sempre tive isso ou foi todo esse processo que me treinou. Mas eu sou um cara com um ouvido bom, assim, coisas desafinadas me irritam muito, assim, né? Assim, os caras da minha banda sabem o quanto que eu encho o saco, afinação. É muito isso, porque pra mim
Na faculdade é muito assim, né, Juninho? Os professores pegam muito, principalmente para ditado melódico, que a gente trabalha muito, para depois trabalhar um ditado harmônico e tudo mais. Cara, para desenvolver esse tipo de ouvido é trabalho, não tem jeito, é todo dia ali ouvindo. E aí você acaba acostumando, não tem jeito, né? Eu fico imaginando você ouvindo aquele, igual você estava dizendo agora, né? Aquele dó sustenido toda hora, não é dó sustenido, vou voltar pro dó natural. Quantas vezes você não viu um dó sustenido e um dó natural? Quando o cara vai lá e dá você quer um dó natural e o cara bate um dó sustenido, você fala, não, para. Vamos lá de novo, cara. Tá errado. Não, eu posso dar meu pitaco aqui, Juninho, até aproveitando para dar uma dica pra galera, porque tem muito, falando do ouvido, né? Porque tem os dois tipos, né, básicos, não sei se são só dois tipos, mas os dois tipos básicos lá, quando você tá falando de ouvidos altamente treinados, que é o ouvido absoluto e o ouvido relativo. A maior parte de nós tem o ouvido relativo e você treina o ouvido relativo com isso, né, fazendo, comparando, treinando e tal. Então eu acho que provavelmente o seu caso foi um pouco dos dois, né? Tipo, o treinamento e já a vontade de fazer, porque é um trampo maluco, você é doido. E tem a questão da nuance, assim, sabe? Assim, às vezes você tinha que ficar escutando e você passava um trecho 10, 20 vezes e volta para perceber que lá no fundo do fundo tem um instrumentinho rolando. Já imaginou, então, cara? isso me deu uma percepção, cara, que assim, às vezes eu tô no ensaio lá e rola alguma coisa, e aí você olha assim, porque o ouvido tá treinado, as nuances, assim, estão todas. E essas questões, assim, às vezes você pega arranjo que você compra errado. O cara teve um pau teve um erro de edição, e o cara vem lá com um B4 no lugar do bemol lá, cara, que é pau de impressão. Exato. Então, assim, E tem que ter um culhãozinho, né, pra você ver o material. Principalmente se você comprou original lá, bonitinho, chegar lá e falar, ih, cagaram aqui, ó. Tem que ter um culhão, hein, cara, pra falar, pô, bicho. Deixa eu mandar um e-mail pro John Williams aqui rapidinho, só pra... Senhor John Williams. Deixa eu te mandar pro Rossano Galante aqui, só um e-mailzinho rapidão. Então, mas, assim, ainda hoje, o meu processo de... Olha lá, dica pro pessoal, hein? O meu processo de lapidação da peça para campeonato envolve muito isso. Eu ouço e comparo as gravações da banda versus a gravação original. Então, eu consigo, na verdade, chegar com relação a equilíbrio, ou aquele instrumentinho que é lá no fundo, ele tem que ser lá no fundo, cara, não adianta. Ainda que o cara foi lá na mesa de som e o cara ajustou, ele fez isso porque aquele era o melhor resultado que ele tinha que obter. Então, se ele teve que diminuir para ficar por que não reproduzir, né? Exatamente. Exato. Então, assim, na verdade, eu uso muito isso, muito. E aí, se você tem uma gravação que o original tá soando de um jeito e o arranjo do cara tá soando de outro, cara, duas uma. Ou o meu equilíbrio tá completamente errado, eu tenho que diminuir isso tanto a ponto que fique igual, em suma, então tira aquela nota porque ela... ou na verdade tá errado, e aí você faz os testes. Entendi. Eu não tenho uma formação musical, eu cheguei a começar a fazer pós em regência, eu sou um pouco autodidata, li coisa pra caramba de harmonização, assim, eu tenho uma base, mas eu não diria que eu sou, cara, expert em composição e harmonização, mas eu sou um cara de bom senso e eu consigo escutar e saber, cara, isso não tá legal, isso tá desafinado, isso tá errado. Entendi. E você falou uma coisa muito interessante de comparar a obra com o grupo, né, cara? Porque eu sinto que... Você tava até comentando aqui, quando vocês abriram a fanfarra do 1º de maio, né? De ter esses grupos, né? Esse grupo de músicos, conjunto de músicos que normalmente acompanha você, né? E eu digo isso só por observar a transição de João de Deus para Armando. Né? Assim, a gente percebe, e eu e o Esquerda temos pontuado aqui em alguns podcasts, que principalmente o músico mais adulto, cara, ele tende a ter essa conduta porque ele acredita naquele maestro, acredita naquele projeto, ou já tem uma vivência, uma história com aquela pessoa, e trabalha ali meio que a carreira dele toda junto com aquele maestro onde quer que ele esteja. O Frigideira é um grande exemplo disso, você é um grande exemplo disso. Então eu queria... o Marquinhos, puxa, pelo amor de Deus, ele esteve aqui, contou a quantidade de gente que já passou pelas mãos dele e tal. Exatamente. Então, cara, isso eu queria saber, como é que é esse aspecto também, porque porra, é estranho dizer isso, mas pelo menos pra mim, que acabei de voltar pro meio de banda e fanfarra, você ouve o Armando, é uma coisa muito original, né? Vocês tocaram lá a entrada com a peça do Carolina Crown, né? Sim, o de Caminho Real e tal. Real, e não ficou Drum Corps tal, bababá, ficou Armando, né? Ficou uma pegada Armando. A peça de confronto de vocês tem uma pegada Armando. Você acha que
tem a ver com isso? Com o seu hábito de escrita, com as pessoas que te acompanham? O que você pensa? Não, eu acho que tem a ver com a pessoa que está na frente. A pessoa, o maestro na frente é a áurea e é o resultado. Se você pegar o Frigideira e colocar no Armando hoje, agora, nesse exato momento, ela vai começar a soar como ele. Se você me colocar lá em frente do João 23 ou Iassis lá, e eu começar a reger meia hora, aquele Iassis ou João 23 vai virar a característica. Porque isso tem a ver com característica de quando você está regendo, como que você equilibra, como que você pede as coisas, as nuances, sabe? Então, essa característica, isso não é só quando de bandas que eu faço, não. Isso serve para, se você pegar o Karabchevsky ou qualquer maestro e colocar na frente de uma orquestra, essa orquestra reflete diretamente, não necessariamente com os mesmos músicos. Isso está, eu acho que, diretamente ligado à forma que o maestro na frente conduz, equilibra e tira dos músicos. Eu acho que é mais nessa direção. Óbvio que você ter pessoas que estão com você há muito tempo, ela sabe como você pensa e, na verdade, as coisas acontecem de uma forma mais fácil. Ainda mais a gente que não está trabalhando com profissionais, né? Então, assim, eu diria que agora, nos últimos anos, está um pouco diferente, um pouco em função da estrutura que a gente acabou criando os projetos e a forma que você estrutura para você conseguir ter uma performance, um rendimento melhor, mas sempre demorou muito para você trabalhar e chegar na onde você deseja. Então, assim, manja aqueles ensaios das corporações de antigamente, que era 6 meses tocando a mesma música e ficava só naquilo. Anos. A gente, eu e o Esquerda, já passamos 2 anos na corporação tocando as mesmíssimas músicas. Não, tocando Rei Leão. Era Rei Leão. Rei Leão. Os 7 temas lá. Nossa. Não aguento mais. Eu adoro a música, mas não aguento mais olhar pra ela. Mas isso tem um pouco a ver com se o maestro que está na frente sabe o que quer. E tem um aluno que não é profissional, existe um percurso até para ser percorrido para chegar naquilo, né? Claro. Às vezes, não só do ponto de vista musical do cara conseguir fazer o que você quer, às vezes ele precisa amadurecer para chegar lá, mas até do ponto de vista de entendimento, o cara conseguir entender, absorver, internalizar, quer dizer... Mas eu acredito também que seja um pouco também de característica de cada músico que se enquadra dentro do perfil de outro maestro. Então, por exemplo, eu sei que, por exemplo, acho que o Freud não trocaria com Marquinhos, por exemplo. Eu acho que existem perfis de músicos que acho que casam exatamente com tipos de maestro, assim, principalmente no banda marcial. Não tenho dúvida disso. Porque isso que você está falando tem a ver com um perfil justamente de forma que o maestro trabalha versus forma que o músico gosta de que as coisas trabalhar também, né? Vamos imaginar que você tem um grupo que se adeque a você. Aí eu levo lá uma música nova e começo a passar. Cara, se é uma galera que tá pronta, que sabe o que tem que ser feito, sabe ler, sabe lá, a coisa vai acontecer mais rápido. Que nem, eu demorei 1 ano aí com o Armando para ter uma apresentação muito legal ano passado do Joanópolis lá. E mesmo na estreia em Nazaré, a banda já tocou legal na estreia. De partida, assim, ela já tocou legal. Pegou bem. Mesmo um ano antes, quando a gente tocou o Revolution, Nazaré do ano anterior, que foi a minha estreia no Armando, foi uma apresentação bacana, e foram 2 meses e meio de trabalho ali. Olha aí. Porque, na verdade, é isso que você falou, já tinha uma galera que já estava vindo comigo, que já sabia, tinha uma galera experiente que já estava lá, que aí eu tive que dar umas porradas para entrar no lugar. Assim, normal. Não, você tem que, na verdade, deixar muito claro, assim, ó, eu trabalho desse jeito, as coisas aqui agora funcionam assim, e ou você tá nessa ou você cai fora, cara. E aí os caras começam... E aí você começa a falar algumas verdades também para as pessoas, né? Porque saiu muita gente de lá, Juninho? Dessa galera que já tava? Saiu um pouco. mas algumas... Eu diria que saiu uma galera maior antes de eu chegar. Sim, na verdade... e depois que você chega, que o trabalho começa a acontecer, começa a dar resultado, aí teve uma galera que acabou voltando, e aí essas pessoas acabam meio que se... adaptando, né? Caindo a ficha. Caindo a ficha que, pô... Mas, Juninho, eu gostaria, cara, aqui de agradecer muito o seu tempo, essa 1h20 que a gente passou aqui batendo papo, trocando experiência. Eu acho que você falou um monte de coisa ali que, além de ser muito produtivo pra gente, né, pra eu e pro Esquerda aqui, pro nosso aprendizado pessoal, certamente vai ajudar muito a galera que tá acompanhando a gente aí a ter mais contexto, a ter uma perspectiva diferente sobre as avaliações. Então, cara, assim, muito obrigado, de verdade. Eu espero que a gente possa te convidar aí para episódios futuros, para falar mais especificamente de algumas coisas.
Cara, eu que agradeço. Aquilo que eu falei, assim, quando eu voltei em 2009, 2010 que eu voltei, meu objetivo principal, além de fazer um trabalho legal, competitivo, é poder contribuir para o meio. Eu não tenho não precisa ser o meu regulamento, não precisa ser nada disso. Na verdade, eu só quero contribuir apontando coisas que estão indo na direção errada. Assim. Isso que o pessoal do circuito está fazendo, cara, é boa intenção, mas tem algumas coisas que estão indo na direção errada. Sim. Joanópolis, aconteceram algumas coisas que estão indo na direção errada. E não adianta, se não tiver as pessoas para ficar apontando e lembrando e puxando para o caminho. Então, cara, fiquem à vontade, sempre que quiserem, estou disponível, gosto de contribuir, gosto desse bate-papo, é muito legal. Embora eu não dou muito as caras na mídia, porque na verdade meu tempo também é meio apertado, mas sim, gosto, não fico muito me expondo, mas sempre que quiserem, cara, só dá um toque que a gente tá aí. Sensacional, cara. Muito obrigado, de verdade. Eu espero que 2021 seja muito melhor que 2020, né? Porque não tivemos ano. Mas boa sorte, cara. Eu acho que o caminho que você tomou, assim, e a linha de raciocínio que você tem é muito assertiva, assim. Acho que eu concordo com, se não for 100%, mas pelo menos 99% de tudo que você falou aqui pra gente. E a galera, com certeza, claro, são pontos de vista diferentes, é por isso que nós estamos aqui. Para abrir diversos tipos de discussões, mas muito obrigado pelo seu tempo e pela essa mente genial que você tem. É verdade, cara, um privilégio enorme. Imagina, eu que agradeço, cara, Fantástico, cara. E vocês também, galera, que estão assistindo a gente até aqui, muito obrigado por assistir o Em Frente March mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, que dá pelo menos matar um pouquinho a saudade das bandas e fanfarras, enquanto a gente ainda tem que encarar esse momento difícil. E, como sempre, contem com a gente tá do seu lado para passar por isso, depois para voltar com as bandas e continuar dando seguimento a esse nosso movimento que a gente tanto ama. Tá certo? Grande beijo, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.